com o advento do Código de Processo Civil de 2015, ficou expressamente previsto na lei quais são os requisitos que uma planilha da dívida deve conter. Você não sabe quais são? Acompanha comigo nesse vídeo um conteúdo muito legal sobre esses requisitos do demonstrativo do débito. Pronto! Sou Vitor Gonçalves Machado, mais uma vez aqui com vocês. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para onde você estiver nos assistindo. Não está inscrito no canal? Inscreve, faça sua inscrição, coloca aí o sininho também, ativa esse sininho para que o YouTube possa encaminhar os vídeos para você. Olha só, em vídeos anteriores já tivemos a oportunidade de comentar sobre as novidades do Código de Processo Civil de 2015, inclusive com um fluxograma do procedimento comum do novo código. Nem tão novo assim já esse código, né, gente? Aqui em cima no card está a descrição, está o link para você acessar esse fluxograma. Mas na parte da execução civil, do processo de execução civil, que é um processo que o próprio Conselho Nacional de Justiça que diz que é um gargalo do Poder Judiciário, com tanto processo que existe, com tanta ação de execução e o Judiciário não consegue dar efetividade, a gente vai observar que houve uma novidade muito interessante quando em comparação com a antiga lei, com o antigo Código de Processo Civil. Qual foi essa novidade? A expressa menção dos requisitos que deve constar no demonstrativo do débito. Demonstrativo do débito é o nome que o código traz para planilha da dívida, Cabe frisar que o CPC de 2015, em seu artigo 798, parágrafo único, dispõe sobre o que deve conter no demonstrativo do débito. Aliás, esse demonstrativo do débito é um requisito das petições iniciais das ações de execução. Olha só aqui na tela, hein? Requisitos do demonstrativo do débito. O demonstrativo do débito deve conter 1. Índice de correção monetária adotado. 2. A taxa de juros aplicada. 3. Os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária, que está no inciso 1, e da taxa de juros utilizados, que está no inciso 2. 4. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Repetindo, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Os juros foram capitalizados diariamente, de forma diária, semestral, anualmente. Às vezes, na verdade, quando os credores são instituições financeiras, essa periodicidade da capitalização dos juros, ela vem expressa nos contratos, ou deveria vir, E aí, na planilha da dívida, precisa o credor colocar também essa providência, colocar esse elemento, esse requisito da planilha da dívida. E o inciso 5 diz a especificação de desconto obrigatório realizado. Tá? Olha só, em igual sentido, no meu ver, surge a obrigação para o executado, ou seja, o devedor, se for opor embargos à execução, sob pena de os embargos serem liminarmente rejeitados. É o que diz o artigo 917, parágrafo 3º. O parágrafo 3º do artigo 917, específico para os embargos à execução, que são a defesa propriamente dita do devedor no processo de execução, fala o seguinte: quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, ou seja, o título executivo extrajudicial, aquele contrato que o credor trouxe para embasar a sua ação de execução, um cheque ou uma cédula de crédito bancário, enfim. O embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Veja só, não traz a lei quais são os requisitos da planilha da dívida que o devedor também deve mostrar, deve apresentar quando alegar o excesso de execução. Ou seja, quando alegar que o credor está cobrando a mais do que é a dívida correta na visão do devedor. Não existe isso. Mas, a meu ver, minha posição, que é uma posição
que inclusive coloquei no Fórum Permanente dos Processualistas Civis, o FPPC, que é uma posição que o Fórum Permanente dos Processualistas Civis adotou, uma posição que partiu de mim. Eu fui o autor do que eu vou falar com vocês, dessa opinião, desse entendimento, foi aceito unanimemente por todos os professores, por todos os juízes, por todos os alunos de pós-graduação, por todos os especialistas em processo civil, nesse fórum, que faz parte do enunciado número 590, do Fórum dos Processualistas Civis. Qual que é essa posição? De que, embora a lei não traga os requisitos da planilha da dívida para o devedor, quando ele for alegar excesso de execução na sua defesa, esses requisitos, eles também devem ser, os requisitos do artigo 798, parágrafo único, eles também devem ser observados pelo devedor, pelo executado. E assim ficou o enunciado número 590 do FPPC. Lá no FPPC em São Paulo, em 2016, eu trouxe o seguinte enunciado que foi incorporado pelo fórum. O demonstrativo do débito, a que alude o parágrafo 3º do artigo 917, deverá observar os mesmos requisitos dos incisos do parágrafo único do artigo 798. Esse grupo de trabalho que participamos foi sobre o grupo de cumprimento de sentença e execução. Existe esses grupos de trabalho que fazem as propostas de enunciados no FPPC, e esse encontro, o FPPC, ultimamente, acontece a cada ano. Esse ano de 2020 não teve, seria em Brasília, não teve por conta justamente da pandemia, do novo coronavírus, mas acredito que no ano que vem possa ter, não sei se vai acontecer de uma forma online, ano que vem, em 2021, falando. Então, desde 2016, esse enunciado foi se mantendo. No Fórum de Recife, em 2018, o pessoal, os especialistas, os professores em processo civil aumentaram um pouco mais. Qual foi a minha ideia lá em 2016? Que também fosse possível colocar essa proposta de enunciado e que o executado colocasse também os mesmos requisitos da planilha da dívida que o exequente, também em uma ação monitória e na fase de cumprimento de sentença. Só que lá em 2016 a gente estava pensando muito sobre o processo de execução em si, só sobre a execução por quantia certa, mas sempre foi essa proposta de abarcar mais as situações, como aconteceu em Recife. No Fórum de Recife, o enunciado passou a ser o seguinte: nós vamos colocar aqui na tela para você esse passo a passo do enunciado. Na impugnação ao cumprimento de sentença e nos embargos da execução, o executado que alegar excesso de execução deverá elaborar demonstrativo do débito em conformidade com os incisos do artigo 524, que são os incisos do artigo que trata da fase de cumprimento de sentença, e do parágrafo único do artigo 798, respectivamente, que é o artigo 798, parágrafo único, são esses requisitos que eu li para você no começo desse vídeo. O FPPC de Brasília apenas fez uma mudança pequena para incluir mais um artigo dentro dos artigos que foram analisados nesse enunciado. Qual a justificativa? Justificativa para o enunciado número 590 do Fórum. Os requisitos do artigo 798, parágrafo único, são verdadeiros cernes para aplicação aos demais atos postulatórios que devem ser instruídos com demonstrativos atualizados do débito, planilhas da dívida, devendo servir como parâmetro obrigatório para imprimir maior segurança jurídica e paridade de tratamento entre as partes. Deve-se evitar a existência de planilhas discriminadas da dívida não uniformes, que não seguem um padrão de requisitos mínimos. Tá? Então, falo aqui com vocês que o autor desse enunciado foi essa pessoa que está falando aqui com vocês. Para quê? Para que trouxesse mais segurança da dívida. Não seria possível existir um mérito, quer dizer, existir uma procedência do pedido de um executado que traga uma planilha da dívida
que não traz o mínimo de requisitos, o mínimo de cuidado, o mínimo de atenção, de elementos que possam o juiz e o próprio exequente se manifestar e concordar ou discordar de algum daqueles requisitos que estavam ali na planilha. Uma planilha que muitas vezes era feita sem o menor cuidado. E aí, você gostou? Gostou desse enunciado? Tem que mudar alguma coisa nesse... ou você quer aprender sobre o que é o Fórum Permanente dos Processualistas Civis, que eu tive a honra, e é muito bacana, em participar em 2016 e 2017, né? Em 2018, por ser em Recife, e eu falo com vocês aqui da cidade de Vitória, também existe, né, aquele cuidado de que, poxa, não tenho tantos recursos financeiros para ir em Recife, uma cidade linda, já fui lá em Recife, mas a viagem seria mais cara, né? E quem fala aqui com vocês não tem tantos recursos financeiros assim, mas a vida vai nos ensinando e quem sabe nos próximos a gente guarda um dinheirinho e vai para as outras cidades participar desse fórum, que é muito legal. Se você gostou, coloca aqui nos comentários o que você quer ver, se você quer mais enunciados do fórum, quer aprender mais ou quer alguma crítica que você possa também fazer a esse enunciado número 590 que nós fizemos para o FPPC. É isso, pessoal. Se cuide, se puder, fique em casa e estuda bastante, que isso ninguém vai tirar de você. Não deixe de estudar. Vou falar sempre. Até o ano de 2049, 2054, não interessa. Eu sempre falar com você. Estuda. Ninguém vai tirar isso de você. Nos vemos em breve. Fui!